Tu só deu pause, não foi? Ou encerrou? Pronto. Tá? Integral de ó, x2 sobre 1 menos x3, integral em x. Qual é a mudança? Qual é? U igual a quem? Menos x3. Com isso, quem é du? Quem é? Menos 3x2 dx. Tá? Então isso, quem é? Então fica o quê? Menos 1/3. É menos 1/3 de quem? Aí dentro eu escrevo o quê? 1 sobre 1 menos x3, tá bom? Vezes o quê? Menos 3x2 dx. Isso tudo foi para montar o du. Isso aqui é o u, enquanto isso, quem é? Du. Então a integral fica o quê? 1/3, não esqueça a constante fora, integral de quê? De 1 sobre u em u. Então isso é 1/3 de quem? Do logaritmo natural do módulo de u mais uma constante. Mas isso é 1/3 do logaritmo natural do módulo de quem? De... Isso não é 1/3 não, é menos 1/3 aqui. Era não, é menos 1/3, menos 1/3 de quê? Do logaritmo natural do módulo de quanto? 1 menos x3. x3 mais uma constante. E repare, você pode checar em alguns livros, se tiver um problema, checar a resposta, ela aparecer assim, ó. Logaritmo natural de 1 sobre a raiz cúbica do módulo de 1 menos x3. Mais uma constante. Por quê? Por causa dessa propriedade aqui, ó. Q vezes o logaritmo natural de x é o logaritmo natural de x elevado a Q. Então, esse menos 1/3 é menos 1/3, menos 1/3, menos 1/3. Ele entra no logaritmo natural como expoente menos 1/3. Então, fica 1 sobre o módulo elevado a 1/3, que dá o logaritmo natural da raiz cúbica do módulo. Ok? Entendido? Pode ser assim. Agora, eu sou capaz de encontrar a integral da tangente. Integral da tangente. Ó. É possível agora. Que é a integral da tangente? Integral da tangente em x. Quem é? Qual é a função cuja derivada da tangente? Eu sei a integral da secante ao quadrado, que é a tangente, mas agora eu quero a integral da tangente. Quem é isso? É a integral do seno de x sobre cosseno de x. Integral em x. Aí eu vou fazer a seguinte mudança. Qual é a mudança? U igual a cosseno de x. Com isso, quem é du? Quem é? Seno de x dx. É menos o seno de x dx. Menos o seno de x dx. Então isso aqui fica menos, é menos. Então isso aqui fica menos a integral de u sobre o cosseno de x vezes o quê?
menos seno de x, dx. Portanto, isso aqui é o U. Professor, você não colocou no 2 menos, Hã? tem 2 menos ainda, não? Menos e menos. Dá mais, entendeu? Ah, sim. Entendeu? Então, isso aqui é o U. Isso aqui é o U. Enquanto isso aqui deu. Então, a integral virou o quê? Menos a integral de 1 sobre U em U. Que é o quê? Menos o logaritmo natural do módulo de U mais uma constante. Mas quem é o U? Menos que integral. Temos integral. Menos o logaritmo natural do módulo de quê? Do cosseno de x. Mais uma constante. Esse menos entra, é multiplicação por menos 1. Ele entra no logaritmo natural como expoente menos 1. Então fica o logaritmo natural do módulo do cosseno de x elevado a menos 1, que é quem? O módulo da secante de x. Constante. Então, a integral da tangente é o logaritmo natural do módulo da secante. Se você derivar isso aqui, dá o quê? A tangente. Essa é a função cuja derivada é a tangente. Tá? Logaritmo natural do módulo da secante. A integral da cotangente, você vai encontrar. Tá? Aí eu deixo com vocês. Porque eu quero a integral da secante. Que é a integral da secante? Hã? A integral da secante. Tá? Desliga não, viu? Deixa aí. Ai. A secante é o quê? É 1 sobre cosseno, tá? Mas aí se eu escrever 1 sobre cosseno, quem é que eu vou chamar de U? O cosseno? Aí o DU é o seno que não aparece. Tá? U de quê? Aí vai ficar a integral de 1 sobre cosseno de U em U. É a mesma coisa. Tá? E aí? Qual é a saída para ir? Qual é a saída? Então vamos botar uma interrogação e olha a saída. Veja que, perceba que, quando você pegar a secante de x mais a tangente de x, quem é isso? A secante é 1 sobre o cosseno de x, mais a tangente é o seno de x sobre o cosseno de x. Ou seja, isso é 1 mais o seno dividido pelo cosseno. Agora, essa conta
é para x no domínio das duas funções. No domínio da secante e no domínio da tangente. E se x está no domínio das duas, que é o domínio das duas é o mesmo. O domínio da secante é o domínio da tangente. Quando o x está no domínio das duas? Quando o cosseno é o quê? Diferente de zero. Se o cosseno é diferente de zero, observe. Se o cosseno é diferente de zero, não há como o seno ser 1 ou menos 1. Porque se o seno é 1, o cosseno é 0. Se o seno é menos 1, o cosseno é 0. Portanto, essa fração aqui é diferente de 0, qualquer que seja x no domínio da secante, que é o mesmo domínio da tangente. Ou seja, essa soma é diferente de 0 em todo o x aqui dentro. Entenderam? Entenderam por quê? Porque se eu estou aqui dentro, no domínio da secante, o cosseno é diferente de 0. Se o cosseno é diferente de 0, o seno é diferente de menos 1. Portanto, o numerador é diferente de 0, a fração é diferente de 0. Daí, você tem o seguinte. Você pode fazer a seguinte conta. Ó. A integral da secante em x é a integral, olha a conta, ó, da secante em x vezes o quê? Secante em x mais a tangente em x dividido pela secante em x mais a tangente em x. Integral em x. Essa conta eu vou poder fazer porque eu estou dividindo e multiplicando por um número diferente de 0. Mas para que eu fiz isso? Para dar certo. Porque aí eu vou ficar com a seguinte integral. Ó. Integral de 1 sobre a secante de x mais a tangente de x vezes o quê? Quanto é que dá essa conta aqui, ó? Dá, vou colocar aqui, não vou colocar aqui, vou colocar desse outro lado. Tá? Colocar bem aqui, ó. Acompanha aí, cameraman. Ó. Já. Tá? Acompanha. Fica o quê, hein? Fica a integral de quê? Fica 1 sobre a secante de x mais a tangente de x, certo? Vezes, e em cima fica o quê? Fica, ó, secante vezes a tangente, tá certo? Tá bom? Secante vezes a tangente, secante de x vezes a tangente de x, mais, o quê? Secante ao quadrado. Concorda comigo? Só mudei a ordem que eu posso fazer. Concorda? Agora, chame isso aqui de U. Se U é a secante mais a tangente, quem é isso? Se não deu. Quem é a derivada de U em relação a x? Quem é? Secante vezes a tangente, mais derivada da tangente. Secante ao quadrado. De modo que essa integral, quem é? Quem é essa integral? Né? Faz a mudança, isso é o logaritmo natural de quê? Do módulo de U. Fazer direto. Quem é U? Quem é? Secante mais a tangente. Módulo. Mais uma constante. Pronto. Ou seja, eu provei para vocês duas integrais. Qual? Integral da tangente em x, quem é? Logaritmo natural do módulo da
secante. Mais uma constante. E a integral da secante em x, quem é? Logaritmo natural de quê? Do módulo da secante de x mais a tangente de x. Acompanhe o raciocínio e faça as outras. A integral da cotangente e a integral da cossecante. Mesma coisa. Então tá aí. E aí estão as funções, tá? As funções cujas derivadas são o quê? Tangente, está aqui, a derivada dessa função dá a tangente, a derivada dessa dá o quê? A secante. Entendido? Tá. Isso aí, deixa eu passar a frequência. Pronto. Separe e distribui aí. Agora, o logaritmo natural ela é uma função injetiva, porque ela é estritamente crescente no seu domínio. O logaritmo natural é injetiva, porque ela é estritamente crescente no seu domínio. Então, observe o seguinte, ó. Você tem as três propriedades do logaritmo natural, que, né, são três propriedades que esse meu logaritmo tem em comum com o que você conhece como logaritmo lá do ensino médio. Ou era para conhecer. Tá bom? Agora, observe uma coisa, ó. Ó. Dado C positivo, se você pegar um C positivo, dado C positivo, você concorda o seguinte, existe N natural, tal que o N é maior do que C dividido pelo logaritmo natural de 2, correto? Concorda? Não existe? Porque se o C é positivo, C dividido pelo logaritmo natural de 2 é... Primeiro, antes disso, ó. Logaritmo natural de 2 é maior do que o logaritmo natural de 1, que é 0. Ou seja, o logaritmo natural de 2 é um número positivo. O logaritmo natural de 2 é um número que é positivo. Agora, observe uma coisa. Dado C positivo, o meu objetivo é mostrar o seguinte. É mostrar que o limite, eu vou mostrar para vocês, que o limite do logaritmo natural de x, com x tendendo a mais infinito, é igual a mais infinito. Vou mostrar isso. Tá? Que quando o x tende a mais infinito, o logaritmo natural de x tende a mais positivo. E como é que eu mostro isso? Primeira coisa, observe o seguinte. Dado C positivo, você concorda o seguinte. Existe um N natural, tal que o N é maior do que C dividido pelo logaritmo natural de 2. Ou seja, quando eu multiplico essa desigualdade pelo logaritmo natural de 2, eu vou ficar com o quê? Com N vezes o logaritmo natural de 2, que é o quê? Logaritmo natural de 2 elevado a N, maior do que C. Daí, com K igual ao logaritmo natural de quê? Com K igual a 2 elevado a N, com K igual a 2 elevado a N, o K é positivo, certo? E vale a seguinte implicação.
Se o x é maior do que k, o que é que eu tenho? O x é maior do que 2 elevado a n. Portanto, como o logaritmo natural é uma função estritamente crescente, o logaritmo natural de x é maior do que o logaritmo natural de quê? De 2 elevado a n, que por sua vez diz o quê? Diz que o logaritmo natural de x é maior do que c. Foi que eu mostrei. Eu mostrei que, dado uma constante c positiva, existe uma constante k positiva, tal que x maior do que k implica o quê? O logaritmo natural de x maior do que c. Em outras palavras, eu posso fazer o logaritmo natural de x ficar tão grande quanto eu queira, bastando para isso escolher o x suficientemente grande. Ou seja, isto diz, está aparecendo aqui, garoto, ó, isto diz que o limite com n tendendo a mais infinito, de quem? De logaritmo natural de x, isso é igual a quê? Mais infinito. Agora eu vou provar para vocês que o limite do logaritmo natural de x o limite do logaritmo natural de x com x tendendo a zero, eu vou provar isso, ó, que o limite do logaritmo natural de x com x tendendo a zero